Fala galera, beleza? Professor Fábio CNN na área. Essa é a aula 7.2, é a aula 2 da sequência de aula 7, que trata do assunto de dinâmica da partícula. E na aula de hoje a gente vai tratar do assunto que muita gente se borra, muita gente se confunde, se perde todo, que é exercício com plano inclinado, certo? Então, nós vamos resolver hoje um exercício de dinâmica da partícula com plano inclinado. Então, se você já é inscrito no canal, já deixa seu like aí. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho lá para receber notificação quando tiver vídeo novo no canal. E bora lá pro exercício. Então, como resolver um exercício de dinâmica da partícula com plano inclinado? Vamos à leitura do enunciado do exercício. Bom, então o exercício diz lá: um bloco de massa 30 kg está apoiado em plano inclinado de θ igual a 30 graus em relação à horizontal. O coeficiente de atrito entre o plano e o bloco é μ igual a 0,4. Uma força de intensidade de 500 newtons é aplicada conforme indicado. Qual o valor da aceleração A do bloco e qual a reação normal do apoio? Feita a leitura do enunciado, o próximo passo, já falei para vocês, é a colocação das forças no exercício. Então vamos começar lá. Colocação das forças, vamos começar sempre pela força-peso, porque é a mais simples, a mais óbvia. A força-peso sempre é na direção vertical para baixo, certo? Então, sempre na direção vertical e sempre aponta para baixo. Não interessa o que está acontecendo com o corpo, certo? O corpo está no plano inclinado, o corpo está pendurado no teto, o corpo está boiando em algum fluido. Sempre a força-peso apontará na direção vertical para baixo, certo? Então, tranquilo, essa não tem novidade. Agora, atenção à reação normal do apoio, né? Então, a reação normal do apoio, ou força normal, ou simplesmente normal, tem esse nome por quê? Porque a direção é normal ao plano de apoio. Por isso chama-se reação normal do apoio. O que é ter direção normal a alguma coisa? Então, eu tenho alguma coisa que tem essa direção. Uma direção normal é uma direção que forma um ângulo de 90 graus, certo? Então, você enxerga aqui a direção que corresponde à direção normal do apoio, que é essa que já está desenhada aí, que eu vou realçar aqui. Pronto, então esta é a direção normal ao apoio. Então eu já tenho a direção da normal e o sentido será apresentado para você pelo vetor. Pronto, aí está o vetor que corresponde à reação normal do apoio. Ok? Não erre nisso, isso é uma coisa importante. Por fim, a última força é a força de atrito de arrastamento. Então, a força de atrito de arrastamento vai ter sempre a direção do plano de apoio. Então, a mesma direção do plano de apoio. Observe aí. Então, a direção será essa aqui, desenhada. Então, esta é a direção do plano de apoio. E o sentido será o sentido contrário ao movimento. Então, esse bloco está se arrastando para cima no plano inclinado, a força de atrito aponta no sentido contrário, ou seja, para baixo no plano inclinado. Perfeito? Para finalizar, indicamos aqui, não tinha falado, indicamos aqui a aceleração, o vetor correspondente à aceleração. A aceleração não é força, mas é um vetor importante de ser colocado no diagrama de forças, para que você depois não esqueça dele lá no equacionamento das forças. Ok? Perfeito. O próximo passo é o quê? A gente observar a questão do tombamento dos eixos x e y. Né? Então, normalmente, a gente trabalha com os eixos x e y, com o eixo x na horizontal e com o eixo y na vertical, perpendicular ao eixo x. Para facilitar a nossa vida aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos tombar o par de eixos x e y de forma a deixar o eixo y em cima da normal, ou seja, com a mesma direção da reação normal do apoio. Observe aqui o eixo x já está desenhado aí para você, certo? Então aí está, desculpe, o eixo y já está aí desenhado para você. Ele tem a mesma direção da normal,
E o eixo x, por sua vez, terá uma direção perpendicular ao eixo y. Então, perpendicular ao eixo y. Por quê? Porque sempre tem que ser perpendicular. A perpendicularidade entre o eixo x e o eixo y nunca poderá deixar de existir. Isso daqui, pessoal, facilita muito a nossa vida do ponto de vista geométrico matemático. Por quê? Se eu fosse utilizar os eixos x e y desta maneira, que é a maneira tradicional, observe o que iria acontecer. O eixo x aqui e o eixo y aqui. Ao contrário, né? Para cima, tá aí. Então, o eixo y assim. O que ia ter que acontecer? Eu ia ter que projetar a força F em x e y. A reação normal do apoio em x e y. E a força de atrito em x e y. De forma que eu teria que fazer o cálculo de 6 projeções de forças. 2 para cada uma dessas 3 aí. Afinal, cada força é projetada em x e y, dando origem a 2 projeções. Isso iria dificultar muito a nossa vida. Quando eu tombo o par de eixos x e y de forma a deixar ele dessa maneira, observe o que acontece. Então, você tem o eixo x e o eixo y colocados dessa maneira. Qual é a única força que eu vou ter que projetar aqui para desenvolver o exercício? A única força que eu vou ter que projetar vai ser a força peso e nenhuma mais. Ou seja, facilita enormemente o exercício. A gente consegue economizar bastante esforço com relação a esse exercício dessa maneira, certo? Então fica a dica. Toda vez que você trabalhar com plano inclinado, tombe o par de eixos XY, que normalmente é assim, você tomba ele de forma a colocar o eixo Y em cima da normal, e aí a sua vida vai ficar muito mais tranquila, não tenha dúvida disso. Agora eu preciso projetar a força-peso, uma componente em X e numa componente em Y, mas não basta fazer isso. Projetei a força-peso em X e Y, mas lá na frente, no equacionamento do exercício, eu vou precisar de um ângulo de projeção dessa força para conseguir calcular as componentes Px e Py. Então, agora, o que eu vou fazer é descobrir um desses dois ângulos de projeção aí no desenho. Então, para isso, eu coloquei aqui uma vista um pouco mais aproximada. Então, observe como você deve proceder com relação a este ângulo de projeção. Então, o procedimento é o seguinte, atenção, eu vou pegar aqui e vou prolongar a direção da força-peso. Né? Para prolongar a direção da força-peso, basta fazer isso aqui. Ó. Eu traço uma reta em cima do vetor força-peso, prolongando a direção dela, de forma a ser suficiente para cruzar com a horizontal de referência, que é essa daqui. Perfeito. Quando eu cruzei com essa horizontal de referência, observe o que se formou aqui. Formou-se aqui um triângulo retângulo, pessoal. Ó, olha aqui, certo? Um triângulo retângulo, onde eu tenho então aqui o cateto horizontal, o cateto vertical, e essa daqui é a hipotenusa deste triângulo retângulo. Agora, atenção ao desenvolvimento das ideias. Observe este triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, significa que ele tem este ângulo aqui como sendo um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo a gente sabe que vale θ, genericamente, a gente sabe que o θ lá no enunciado é 30 graus, mas trabalhando de forma genérica aqui, quanto vai valer este outro ângulo aqui? Esse outro ângulo aqui vai valer quanto? Então, você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta 180 graus. Então, você tem aqui 90 graus, aqui você tem θ graus, de forma genérica. Quanto vai sobrar aqui, pessoal? O que vai sobrar aqui é o complementar de θ. Né? Então, fica 180 menos 90, já dá quanto? 90. Sobrou 90 para ser dividido entre esse ângulo e esse ângulo. Se esse ângulo aqui é θ, quanto vai ser esse daqui? Esse daqui vai ser 90, né? Então esse ângulo aqui vai ser 90 menos θ. Pronto, tá aí. 90 menos θ. Pronto, você descobriu esse ângulo. Agora, você observa que esse ângulo aqui
é análogo a este ângulo aqui, né? Afinal, eles têm a mesma direção aqui, em x, e estão sendo cruzados por uma mesma vertical. Ou seja, esses dois ângulos são análogos, ou seja, possuem o mesmo valor. Esse ângulo aqui também vale 90 menos θ. Continuando a nossa observação, quanto vale o ângulo entre o vetor px e o vetor py? O ângulo aqui vale 90 graus, né? Se esse ângulo aqui vale 90 graus e esse ângulo aqui é 90 menos θ, quanto que sobra aqui? Esse ângulo aqui sobra θ. Pronto. Então, esse ângulo é o ângulo θ. Prontinho, está deduzido o ângulo de projeção. Você pode trabalhar com o θ, ou você pode trabalhar com o complementar. Se você preferir, né, a questão, vamos dizer assim, numérica, em vez de a questão literal, quanto vale esse ângulo aqui? Esse ângulo vale 30 graus, certo? Isso foi dado lá no enunciado, o θ vale 30. Esse aqui vale quanto? Esse é o complementar e vale 60 graus. Você pode trabalhar com qualquer um dos dois. Perfeito. Está aí observado o ângulo θ. Então, limpando aqui um pouco a tela, este é o ângulo θ. Beleza? Pronto, agora é só seguir viagem, entre aspas, né? E aplicar as condições da dinâmica em relação ao eixo x e da estática em relação ao eixo y. Por que as condições da dinâmica em relação ao eixo x? Porque em relação ao eixo x, né, em relação ao eixo x, eu tenho um movimento, certo? Se eu tenho um movimento, eu vou aplicar o equacionamento dinâmico. Em relação ao eixo y, não há movimento, né? Então, esse bloco não se movimenta na direção do eixo y aí. Então, se ele não se movimenta na direção do eixo y, eu garanto que ele esteja em equilíbrio estático, ou seja, aplico ali a somatória das forças em y igual a 0. Pronto, pessoal. Qual é o próximo passo? Agora, o próximo passo é ir para o papel e equacionar isso aqui. Então, bora lá. Prontinho. Então, anotei aqui no papel todas as informações importantes que o enunciado nos passou. E agora eu vou começar a equacionar aqui. Então, somatória das forças em x é igual a massa vezes a aceleração. Tá aí. Então, começando lá. Quais são as forças que atuam em x neste corpo, né? Então, o eixo x está aqui. Você consegue enxergar o eixo x aqui. O eixo x tem a direção do plano inclinado. E aí, todas as forças que apontam no mesmo sentido do eixo x terão sinal positivo. E todas que apontam no sentido contrário ao eixo x terão sinal negativo. Então, atenção ao equacionamento aí. Então, vamos lá. As forças que nós temos aí são força F em x, né? A força Px e a força de atrito. Pronto, tá lá. Isso vai ser igual à massa do bloco vezes a aceleração. Então, veja que eu não dei sinal a nada ainda, né? Então, a força F aponta no mesmo sentido do eixo x. Se ela aponta no mesmo sentido do eixo x, significa que ela tem um sinal positivo no equacionamento. A força Px, observe, a força Px aponta no sentido contrário ao eixo x, está aqui, ó. Ela aponta no sentido contrário ao eixo x, ela tem sinal negativo. A força de atrito também aponta no sentido contrário ao eixo x, então ela também terá sinal negativo. E aí você não pode esquecer de dar sinal também à aceleração, que possui o mesmo sentido do eixo x, logo tem sinal positivo. Pronto, está equacionada a somatória das forças em x igual a massa vezes a aceleração através do princípio fundamental da dinâmica, ou também conhecido como segunda lei de Newton. Prontinho, aí está o desenvolvimento. Agora, o próximo passo é desenvolver em relação ao eixo y. Então, em relação ao eixo y, eu tenho que a somatória das forças em y é igual a 0. Né?
Então, equacionamento estático em relação ao eixo Y. Então, eu tenho lá quais forças atuando na direção de Y. Eu tenho lá a normal e tenho o peso PY, somando 0. A normal tem a mesma direção, desculpe, tem o mesmo sentido do eixo Y. Você tem o mesmo sentido do eixo Y, tem sinal positivo. A força PY, a reação, a componente em Y da força peso, tem sentido contrário ao Y, então tem sinal negativo e está equacionado do ponto de vista literal o exercício. Perfeito. Então agora nós vamos fazer o desenvolvimento desta equação, ainda de forma literal. Então, começando lá, sem substituir nada ainda. A força F menos o Px. O que é o Px? É P vezes, né? Então vamos lá, regrinha para projeção de vetores. Então eu tenho aqui a força peso sendo projetada em x, né? Então eu quero achar o vetor Px. Então eu quero descobrir quanto vale Px. Então vem a regrinha. É P vezes, agora atenção à regrinha aqui, ó. Existe um ângulo entre a força peso e a componente em x, certo? Este ângulo aqui é o ângulo θ? Não, não é o ângulo θ. Então, atenção à regrinha, ao macetezinho que você utiliza para desenvolver essa projeção. O Px vai ser P vezes, tem ângulo ali? Não. Se não tem ângulo, eu estou sem seno de θ. Estou sem θ, sem o ângulo θ. Pronto, esse é um macete para você desenvolver projeções de vetores. Beleza? Menos a força de atrito, que neste caso é μ vezes a normal. Cuidado, já falei para vocês em aulas anteriores, nem sempre a força de atrito é μ vezes a normal, certo? Neste caso é, porque o corpo já está em condição de arrastamento, ou seja, já foi atingida a faixa de atrito dinâmico ou cinético. O atrito já é máximo, e é só nessa situação que a força de atrito é calculada como sendo μ vezes a normal. Depois eu vou gravar uma aula específica só para falar sobre força de atrito. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Prontinho, está desenvolvido este equacionamento. Antes de a gente desenvolver numericamente esse equacionamento, vamos desenvolver esse daqui ainda de forma literal. Então fica lá, normal, menos. O que é o PY? O PY é a própria força-peso vezes. Aí vem a regrinha lá, atenção. Tá? Então eu estou projetando a força-peso em relação ao eixo Y. Entre a força-peso e PY tem ângulo? Tem. É o ângulo θ? É o ângulo θ. Então, atenção, se você tem o ângulo θ, se você está com o ângulo θ entre P e PY, você vai usar a função cosseno de θ. Então, eu estou com o ângulo. Tá vendo? Sem o ângulo, com o ângulo. É facinho, né? Se você entender a aplicaçãozinha dessa regra, você nunca mais erra. Beleza? Com o ângulo. Cosseno de θ é igual a 0. Prontinho, pessoal. Agora nós já temos todo o equacionamento desenvolvido e observe que eu não fiz absolutamente nenhuma conta numérica até agora. Então essa é a forma mais organizada possível de você resolver esse exercício. Então é muito comum verificar a afobação, certo, entre os alunos. O aluno às vezes não desenha nenhuma força sequer, já está fazendo equacionamento. Preste atenção na forma com que eu resolvi este exercício. É uma forma organizada, limpa e que com muito maior possibilidade vai te levar ao acerto do exercício. Beleza? Então agora vamos ao desenvolvimento numérico deste exercício. Então, substituindo a força F aqui, 500, certo? Menos o peso deste corpo. Cuidado, qual é o peso deste corpo? O peso é a massa
multiplicado pela aceleração da gravidade. Então, se você fizer peso igual a 30, está errado. Né? Cuidado com isso. Então, o peso vai ser 30 quilogramas vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade arredondada, resulta um peso de 300 newtons. Tá? Tá aí. Então, o peso deste bloco, desta partícula, é de 300 newtons. Ótimo. Então, agora eu vou fazer o que aqui? 300, que é o peso, vezes o seno de 30 graus, que é o ângulo θ, ok? Menos o coeficiente de atrito, 0,4. E agora, cuidado com a normal. Se você fizer que a normal é igual ao peso, já era, caso perdido, game over. Pode colocar aí na tela o que vai acontecer com o cara que decora que peso e normal são sempre iguais, produção. Pode pôr aí, produção. Não seja essa pessoa, certo? Então, a normal aqui não é igual ao peso, você não vai substituir por nada, você vai continuar chamando de normal. A massa, agora é massa, 30 quilogramas, vezes a aceleração, e aí está. Pronto. Então, agora vamos dar uma resumida nessa equação, né? Então, fica aqui 500 menos 300 vezes o seno de 30. O seno de 30 é meio. 300 vezes meio é a mesma coisa que 300 dividido por 2, 150, menos 0,4 vezes a normal, vai ser igual a 30 vezes a aceleração. Pronto, paramos por aqui nesta equação, deixamos ela um pouco de lado, afinal eu tenho duas incógnitas, normal e aceleração, não há o que fazer. Mas, se você vier para essa equação, você vai enxergar qual é o caminho da resolução do exercício. Né? Então, desenvolvendo numericamente a equação aqui, em y, normal, menos, qual é o peso? 300, vezes o cosseno de 30 graus, é igual a zero. Aí. Agora, eu calculo a normal. 300 vezes o cosseno de 30, que é 0,866, passa para o outro lado somando, vai dar uma normal de 259,8 newtons. Pronto. Inclusive, esta já é uma das respostas do exercício. Certo? Então, pronto, a normal já calculamos. Prontinho, já calculou a normal, volta aqui, substitui, calcula a aceleração e está encerrado o exercício. Tá? Então aqui eu já posso substituir, né? Resolver. 500 menos 150 dá 350, certo? Menos 0,4 vezes 259,8 vai ser igual a 30 vezes A. Prontinho. Desenvolvendo, como fica? 350 menos 0,4 vezes 259,8, 103,92, vai ser igual a 30 vezes A. 350 subtrai 103,92 e passo 30 dividindo, vai dar uma aceleração de aproximadamente 8,2 metros por segundo ao quadrado. E fechou. Mais um exercício resolvido com sucesso. Aí. Então é isso aí, galera. Pronto, mais um exercício resolvido. Um exercício que trabalha com plano inclinado, que muita gente se borra toda, se confunde toda, erra feio, e é uma questão só de geometria, pessoal, certo? Então, as questões físicas continuam as mesmas, né? Então, aqui, não esqueça, tombar par de eixo XY quando trabalhar com plano inclinado facilita enormemente a sua vida e observar a dedução do ângulo de projeção. É isso. Então, espero que você tenha gostado da aula.
curte aí, compartilha o vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreve. Até a próxima, um grande abraço. Falou!